Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Aqui é o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos discutir um tema, relacionado aos temas anteriores, tá? Nós vamos estudar quais são os meios, de conservação e proteção dos ambientes naturais brasileiros, tá bom? Vou falar aí quais são os principais instrumentos usados para proteger a biodiversidade nacional. Vamos começar falando, lembrem que em aulas anteriores eu falei sobre biomas, falei sobre consciência ambiental, equilíbrio ambiental, tá? A aula de hoje também está relacionada tudo com isso, tá? Começando para relembrar o que foi dito em aulas passadas. O Brasil hoje ele é um dos países mais ricos em biodiversidade do mundo, né? Se você lembrar lá da aula de biomas, o Brasil ele tem por todo o seu território diferentes biomas, que são muito ricos em espécies, tanto animais quanto vegetais, né? Você tem ali a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Pampa. Então, todos são biomas que são muito ricos, e têm que ser preservados, tá? Além de espécies animais e vegetais, são biomas que têm bastante recursos naturais, E esses recursos podem ser utilizados, desde que de forma sustentável, Você não pode usá-los de forma predatória, tá? Então, já que o Brasil ele é um país tão rico em biodiversidade, e essa biodiversidade ela é tão visada por alguns grupos que querem explorá-la, de forma predatória, como é que o Estado brasileiro, ele protege a sua biodiversidade, a sua riqueza biológica, É o que nós vamos descobrir na aula de hoje, tá? Então, observe ali na telinha para vocês, eu trouxe um mapa que eu já usei em aulas anteriores para mostrar para vocês ali, os diferentes biomas que o Brasil detém, tá? E é com foco neles que nós vamos estudar agora como eles são protegidos, tá? Quem deve e como proteger os ambientes naturais brasileiros? Então, aí nessa lâmina, eu fiz duas perguntas, Quem deve proteger, os recursos naturais brasileiros e como que é feita essa proteção, tá? Leiam ali comigo na telinha, tá? Respondendo à pergunta de quem deve proteger os ambientes naturais brasileiros. Se a gente for olhar lá na Constituição Federal Brasileira, de 1988, lá no seu artigo 225, diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, quem é que deve proteger, o meio ambiente brasileiro? É só o Estado? Não. Está claro ali na Constituição que proteger e conservar o meio ambiente é um dever tanto do Estado, como da coletividade, ou seja, da população. Então, é um dever ali que está dividido entre em duas partes. Tanto o Estado como a coletividade têm que proteger o meio ambiente, tá? Lembrando que a Constituição ela é a lei máxima do Estado, Então, se está na Constituição, tem que ser cumprido, tá? O dever de proteger o meio ambiente é do Estado e da coletividade, nosso, tá bom? Respondendo à segunda pergunta, como proteger os ambientes naturais brasileiros? Acompanha ali. A proteção ambiental no Brasil, atualmente, é feita principalmente por 4 eixos, tá? Essa proteção ela é feita através da atividade legislativa, órgãos ambientais, grupos organizados, as ONGs, e através de unidades de conservação, tá? Então, nós vamos explorar, cada tema desse, cada eixo desse, como é que ele vai proteger o meio ambiente, tá? A proteção ambiental brasileira, ela se resume nesses 4 eixos, tá? Atividade legislativa, órgãos ambientais, grupos organizados e unidades de conservação. Nós vamos comentar um pouquinho sobre cada um. Começando pela atividade legislativa, me acompanha ali na telinha. O Estado brasileiro, através do poder legislativo, que é o poder que elabora as leis, ao longo do tempo, elaborou e criou diversas leis com o objetivo principal de proteger o meio ambiente. A criação de leis ela é importante pois ela legitima o trabalho de preservação ambiental, criminaliza algumas condutas e define punições. Contudo, somente criar leis não é suficiente para proteger os ambientes naturais. É preciso cumpri-las, tá? Então, através da atividade legislativa, o Estado brasileiro, ao longo das décadas, foi criando diversos instrumentos legais, leis, com o objetivo de proteger o meio ambiente, tá bom? Eu ressaltei ali na leitura com vocês que só criar leis não é o suficiente, Você tem que criar e dar meios para que essa lei seja cumprida, tá? Então, a atividade legislativa ela é muito importante, tá? Para proteger o meio ambiente. Eu destaquei ali no slide para vocês algumas leis ambientais do Brasil,
como, por exemplo, o Código Florestal Brasileiro, a Lei de Crimes Ambientais, a Política Nacional do Meio Ambiente, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e a Lei de Fauna, tá? Existem muitas outras leis, tá? Essas foram só alguns exemplos, tá? Para exemplificar para vocês que a conjuntura de leis, né, que protege o meio ambiente do Brasil, ela é muito elogiada em âmbito internacional, tá? Ela é bastante completa, tá? Partindo para o segundo eixo, órgãos ambientais. Leiam comigo. Para proteger toda a biodiversidade brasileira, existem os órgãos ambientais, que atuam por meio da regulamentação, fiscalização e aplicação de sanções àqueles que descumprem a legislação ambiental, tá? Então, você cria uma lei, né? E aí você define, por exemplo, uma lei que define crimes ambientais, né? Quem é que vai fiscalizar o cumprimento dessas leis, né? É o segundo eixo, né? São os órgãos ambientais, né? São órgãos do Estado que vão fiscalizar o cumprimento das leis ambientais, né? Então veja que um está ligado com o outro, tá bom? Eu coloquei ali para vocês alguns exemplos de órgãos ambientais que nós temos, né? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, nós temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós temos o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA e o ICMBio não são órgãos propriamente ditos, tá? Mas dentro dessa nossa classificação geral, eu coloquei ele como órgãos, tá? Mas são ali, né, órgãos do Estado que atuam fiscalizando o cumprimento das leis ambientais, né? Observem ali na imagem, ó, um fiscal do IBAMA, né? Provavelmente ali apreendendo, né, um lote de madeira retirada ilegalmente, então ele está fiscalizando ali, né, alguma lei ambiental que criminaliza essa retirada ilegal de madeira, tá? Então, lembrando, atividade legislativa, produção de leis, órgãos ambientais, ele fiscaliza o cumprimento das leis ambientais, segundo eixo, tá? Vamos partir para o terceiro eixo. Organizações não governamentais, as ONGs, tá? Leiam comigo. ONGs são grupos solidários que buscam dar visibilidade e melhorar algum setor da sociedade. Por não terem fins lucrativos e não serem ligadas, né, a governos, as ONGs têm um papel fundamental para negociar com políticos e pressioná-los nas lutas escolhidas por cada organização, tá? Então, ONGs são grupos de pessoas, geralmente são civis, né, que se juntam para influenciar algum setor da sociedade. Então, você tem ONG que cuida da saúde, você tem ONG que está ligado, né, à questão animal, e você tem ONGs ambientais, né, um grupo de pessoas que se juntam com o objetivo de fazer algum trabalho que vai beneficiar o meio ambiente, tá? Então, as ONGs, elas exercem um papel muito importante no Brasil, tá? Porque, como eu li com vocês, elas não têm ligação com o governo, tá? O papel delas é conversar com a classe política, né? Influenciá-los, pressioná-los, para que eles tomem decisões que beneficiem o meio ambiente, tá? Então, esse é um grande papel das ONGs, tá bom? Coloquei ali para vocês no slide também algumas ONGs ambientais que atuam no Brasil, né? Assim, as mais famosas, né? Nós temos a SOS Mata Atlântica, né? Que é uma ONG que o nome já dá uma pista, né? O foco dela, né, é desenvolver trabalhos que preservem o bioma Mata Atlântica, que é tão, né, foi tão prejudicado, né, no passado. Nós temos a WWF Brasil, nós temos o Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IPE, nós temos o Instituto Socioambiental, o ISA, e eu coloquei ali para vocês uma ONG acreana, que é a SOS Amazônia, tá, gente? Essa ONG, SOS Amazônia, ela é uma ONG que nasceu no Acre, tá? Chico Mendes foi um dos fundadores dessa ONG, ela existe até hoje, e ela desenvolve um trabalho, né, um trabalho que para preservar, para conservar o bioma Amazônia, né? Por isso que ela tem o nome SOS Amazônia. Então ela tem um trabalho muito legal. Se vocês puderem pesquisar depois aí na internet, né, os trabalhos que essa ONG desenvolve, vai ser muito legal. Mas é uma ONG acreana, né, que faz um trabalho de preservação e conservação do bioma Amazônia, tá bom? Partindo para o quarto eixo, né? Falei para vocês, ó, quais são os 4 eixos de preservação ambiental do Brasil? Atividade legislativa, criação de leis, órgãos ambientais que fiscalizam as leis. Nós temos as ONGs, né? Que é esse grupo de pessoas que se juntam para influenciar algum setor da sociedade, no caso o meio ambiente. E nós temos as unidades de conservação, tá bom? Acompanha ali comigo o conceito de unidade de conservação. Unidades de conservação são áreas naturais criadas e protegidas pelo poder público, municipal, estadual ou federal, tá? Existem diferentes tipos de UCs, tá? Que é uma sigla para unidade de conservação, com diferentes finalidades e tipos de atividades permitidas na área, tá bom? Então você tem ali uma área, né? Digamos o município X, ele quer proteger aquela área que está dentro da sua circunscrição. Essa área é muito rica em espécies, tem muitas espécies endêmicas, né? Tem corpos de água, então ela quer proteger essa área de
de predação, né, de desmatamento, de poluição, então ela vai ali e cria, né, uma unidade de conservação daquela área. E ela acaba protegendo aquela área, né, das ameaças externas, tá bom? Como está ali na leitura, existem diferentes tipos de unidades de conservação. Eu coloquei ali para vocês do lado, né, quais são os tipos, né? Então você tem ali estação ecológica, você tem ali reserva biológica, você tem a floresta nacional, você tem o monumento natural, tá? Vejam que as unidades estão divididas em dois grupos, né? Unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável, tá? As unidades de proteção integral, leiam comigo ali, são mais restritas, né? Elas são mais fechadas, elas estão voltadas mais para pesquisa e conservação, enquanto que as unidades de uso sustentável, elas estão mais voltadas para a visitação, para o ecoturismo, atividades educativas. Então, olhando naquela tabelinha, por exemplo, né, uma estação ecológica é uma unidade de conservação de proteção integral, ela é mais fechada, enquanto que, por exemplo, uma área de proteção ambiental é uma unidade de conservação de uso sustentável, ela é mais aberta, né? Aberta à visitação, ao ecoturismo. Então você tem aí diferentes tipos de unidades com diferentes fins, tá? E elas se dividem em proteção integral e uso sustentável, tá bom? Depois pesquisem, né, ali qual é a finalidade de cada unidade que vocês vão ter uma ideia melhor, tá? Então vamos partir para o nosso exercitando, né, para fechar a nossa aula. É só uma questão bem simples, tá? Acompanhem comigo a leitura. As chamadas unidades de conservação são fundamentais para a proteção da fauna e flora no Brasil e para o desenvolvimento sustentável do país. Sobre essa afirmação, é incorreto afirmar que. Então você tem ali 3 assertivas corretas e uma falsa. Identificar a falsa. Letra A. Nas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração dos recursos naturais, nem mesmo turismo. Letra B. O objetivo das unidades de conservação é a proteção da fauna e flora. No entanto, ao impedir a destruição desses elementos, também protege a geologia e o relevo de ações de degradação do ambiente. Letra C. Há exemplos de comunidades ribeirinhas na Amazônia que sobrevivem dentro de uma UC, né, uma unidade de conservação, utilizando de forma equilibrada os recursos naturais e ainda recebendo visitantes para práticas de ecoturismo. Letra D. O estado do Acre possui grande parte do seu território protegido por UCs, o que contribui para que atualmente o estado mantenha um bom nível de preservação ambiental de suas florestas, tá? Então identifica para mim aí qual é a assertiva que você acha que é falsa sobre unidade de conservação. Bora lá? Vou colocar a resposta para vocês. A assertiva que está errada é a letra A, né? A letra A fala que nas unidades de conservação não é permitido nenhum tipo de exploração de recursos naturais, nem mesmo turismo. Essa assertiva está errada porque ela generaliza, ela fala que nenhuma unidade permite exploração, né, sustentável de recursos e ecoturismo. Isso está errado. Alguns tipos de unidades permitem exploração de recursos de forma sustentável e ecoturismo, como por exemplo uma reserva extrativista, né? E você tem os Cs que não permitem nenhum tipo de exploração, né, direta de recurso e nem visitação, como por exemplo, né, uma reserva ecológica, tá? Então, você tem aí diferentes tipos de UCs com diferentes níveis de proteção, tá? Você não pode generalizar e dizer que nenhuma permite turismo ou exploração de recurso, tá bom? É por isso que está errada, tá, gente? A aula de hoje já fica por aqui, espero que vocês tenham entendido os principais conceitos da aula, tá? Caso vocês queiram assistir novamente essa aula, ela vai ficar lá na plataforma Edu, que vocês podem assistir lá, né, inúmeras vezes para assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Agradeço a atenção, desejo bons estudos e até a próxima.